Biografia de Rachel Sent, capítulo 9. De volta à fazenda. Rachel e sua nova colega Mary Sargent marchavam ao longo da trilha da floresta em fila indiana. Era março de 1956 e Rachel finalmente voltava para a fazenda Ila. Enormes plantas aéreas, algumas com folhas de 70 centímetros a 1 metro de largura, pendiam do topo das árvores acima delas. Macacos gritando uns com os outros brincavam nos galhos acima. Tucanos grasniam e os sapos das árvores coachavam. Apesar do costume barulho acima delas, as duas mulheres caminhavam em silêncio no chão da floresta. Enquanto Rachel caminhava, muitas perguntas surgiam em sua cabeça. 2 meses haviam passado desde o assassinato dos 5 homens. E Rachel se perguntava se Dayuma ainda estaria esperando na fazenda pelo retorno dela. Ela ouvira rumores de que repórteres ofereceram dinheiro a Dayuma para guiá-los de volta ao território Guarani. Será que Dayuma aceitara aquilo? E como o assassinato dos 5 homens mudaria o relacionamento de Rachel e Dayuma? As fotos reveladas a partir da câmera recuperada de Nat mostraram os 3 Guarani que visitaram os homens antes da morte deles. As fotos foram impressas em todos os jornais do Equador. Rachel tinha certeza de que alguém as teria mostrado a Dayuma. Mas e se um ou mais dos visitantes fossem seus parentes? Isso criaria um abismo entre Rachel e Dayuma? E se um deles fosse um dos seus parentes, Dayuma estaria mergulhada no padrão Guarani de matança e vingança, de tal forma que ela esperaria que Rachel quisesse matá-la? Rachel não tinha respostas para essas perguntas e tentou desviar os pensamentos ao orar pelas 5 viúvas e seus filhos. Nos 2 meses que se seguiram desde a morte deles, cada uma das esposas tomaram uma decisão sobre o que fazer. Marilu McCulley, grávida de 8 meses e meio no momento da morte do marido, retornou de imediato para Pontiac, a fim de ter o bebê. Rachel viu que Laila dera à luz um filho saudável. Olive Flame ficou com Betty Eliot, sua filha Valerie, em Xandia por 1 mês antes de voltar para casa nos Estados Unidos, onde ela estava em alta demanda como palestrante sobre os homens martirizados. Bárbara e Oderian e seus 2 filhos estavam de volta à estação missionária em Macuma, onde ela dividia o tempo entre cuidar das crianças e ajudar nos vários deveres da missão. E Marge Sant ainda estava em Chelmera, sentada dia após dia em seu lugarzinho conhecido perto do rádio. Só que desta vez ela seguia as idas e vindas de Johnny, não de Nat. Assim que um piloto substituto chegasse para tomar o lugar de Nat, Marge pretendia mudar-se para Quito e administrar a casa de hóspedes para missionários da Associação Missionária de Rádio Mundial. Parecia, no entanto, ainda que dolorosamente, que cada uma das esposas dava continuidade à vida. As 5 viúvas estavam sempre no centro das atenções, com repórteres chegando para fazer perguntas e fotografá-las. Rachel muitas vezes parecia esquecida em toda essa atenção da mídia. Na verdade, ela estava grata por isso. Isso permitia que ela ficasse em silêncio e ajudasse Marge com as crianças enquanto esperava pelo momento certo para se juntar a Dayuma. Agora com Mary ao seu lado, Rachel achava que chegara a hora certa e ela estava voltando para o seu trabalho de decifrar a língua Guarani. Por fim, quando o sol do fim da tarde começou a se esconder atrás da Cordilheira dos Andes e as sombras rastejaram pela floresta do Oriente, Rachel e Mary contornaram a última curva do caminho e viram a fazenda Ila à distância. Poucos minutos depois, uma mulher saiu correndo da casa e começou a correr em direção a Rachel. Era Dayuma. "Você voltou!" Dayuma gritou com alegria. "Você não morreu, você voltou!" Logo, Rachel e Dayuma estavam abraçadas com o pequeno Sam agarrado aos joelhos de Rachel. "Você está aqui!" Dayuma exclamou, afastando-se para dar uma olhada em Rachel. "Às vezes eu saía sozinha e gritava para o céu: 'Rachel, volte!' E você voltou." Rachel sorriu. Qualquer dúvida dela sobre o relacionamento tenso com Dayuma por conta dos assassinatos foi dissipada. Depois de Rachel levar sua mochila para o quarto e cumprimentar Carlos, ela se sentou na varanda com Dayuma.
a conversa dela se voltou rapidamente para os assassinatos, já que eles eram a razão pela qual Rachel estivera fora por tanto tempo. Enquanto conversavam, Rachel mostrou a Dayuma cópias das fotografias em cores reveladas a partir do filme que estava na câmera de Nat. Dayuma ficou impressionada com a qualidade e a clareza das fotos em comparação com as imagens granuladas que ela havia visto impressa no jornal local. Ela olhou com cuidado para as fotos, estudando o rosto das pessoas nelas. Depois de alguns minutos fazendo isso, Dayuma exclamou: "Tia Mintanka." Rachel não disse nada quando Dayuma apontou para a mulher Waorani mais velha em uma das fotos de Nat. "Ela é irmã da minha mãe", explicou Dayuma. "É ela", disse Dayuma apontando para a jovem da foto. "Eu acho que esta é minha irmãzinha de Mari, mas eu não tenho certeza. Ela mudou muito." E ele acrescentou, apontando para o homem que os 5 missionários haviam apelidado de Jorge: "Acho que ele também é parente meu." Rachel explicou que os 3 Waoranis da foto haviam visitado na sexta-feira, antes que os homens fossem mortos, e passaram o dia com os missionários. Dayuma examinou uma foto de perto. Era uma foto dos vários presentes que os Waoranis colocaram no balde na parte inferior da linha espiral, em troca daquele que Nat baixara para eles. A visão dos presentes, em especial das cestas e esteiras tecidas com desenhos exclusivos dos Waorani, pareceu levantar uma profunda saudade por seu povo em Dayuma. Ela disse a Rachel de forma melancólica: "Quem sabe, se minha tia está viva, talvez minha mãe ainda esteja viva também." Conforme Rachel falava com Dayuma a respeito do assassinato de Nat e dos outros 4 missionários, Dayuma com frequência a interrompia para dizer: "Sinto muito que tenham matado seu irmão e os outros estrangeiros bons." Cada vez que Dayuma se desculpava, Rachel lembrava-se que Deus estava no controle e que um dia, em seu próprio tempo, ele faria algo bom vir da morte dos homens. Além disso, Rachel acrescentava: "Nat pode ter ido embora, mas eu o verei novamente um dia no céu." Dayuma ficou intrigada com a última declaração, e ela queria saber como um corpo poderia voltar à vida depois de morto. Usando a história da ressurreição de Lázaro por Jesus, Rachel explicou com cuidado o poder de Deus para ressuscitar os mortos e como depois de morto estaremos com Deus no céu. Nat foi para lá, ela explicou, e um dia ela iria para lá também, e ela e Nat se reencontrariam. Demorou um pouco, mas Dayuma finalmente entendeu o conceito, e Rachel viu seu rosto se iluminar de alegria. Não muito tempo depois de Rachel chegar de volta à fazenda Ila, Carlos e muitos de seus trabalhadores mudaram-se para a fazenda San Carlos, mais à frente, ao longo do rio Anzo. Rachel sabia que Carlos estava construindo um novo local há vários anos e que era uma plantação ainda maior que a da fazenda Ila. Como Dayuma estava se mudando para a nova fazenda, Carlos supôs que Rachel e Mary também iriam para o novo local, e foi exatamente o que aconteceu. No início, a mudança teve um efeito positivo no trabalho de decifrar o idioma que Rachel realizava. Dayuma foi promovida a garota da casa, dando-lhe a oportunidade de passar um tempo maior com Rachel durante o dia. Mas também houve novas pressões na parceria linguística, provocadas por toda a atenção da mídia que a morte dos 5 homens continuava a gerar. Depois dos assassinatos, as viúvas escolheram Beth Elliott para escrever um relato oficial da tragédia. O livro que ela escreveu, intitulado Através dos Portões de Esplendor, foi colocado à venda nas livrarias em agosto de 1956. O livro foi um campeão de vendas instantâneo. Ao mesmo tempo, uma revista publicou um artigo sobre os assassinatos que foram amplamente lidos. Todos os dias parecia que alguém tentava contatar Rachel ou uma das 5 viúvas para descobrir mais detalhes a respeito dos assassinatos e sobre os Alcas. Em uma carta para seus pais, Rachel explicou as dificuldades que isso estava causando. O quadro mudou de maneira considerável. Um ano atrás, nós éramos os únicos a dar um passo ativo para aprender a língua Alca. E agora o mundo inteiro está interessado. Peço que me coloquem em suas orações especiais para que o Senhor me capacite a fazer minha parte de forma tranquila. Não tenho o desejo de publicidade e sinto que devo continuar com Dayuma. Tenho grande amor por ela
e ela por mim, e o Senhor conhece meu coração. O próprio Nat sempre esperou que um caminho fosse criado para eu alcançar a tribo. No entanto, as orações dos pais de Rachel pareciam não estar sendo respondidas. A fazenda San Carlos tornou-se um ponto de encontro para aventureiros, escritores e curiosos, e em alguns casos exigiam a atenção de Dayuma. Alguns até sugeriram que Carlos contratasse Dayuma como guia. Rachel ficou muito satisfeita com a resposta de Dayuma para esta questão. Ela disse: "Quando Deus me disser para eu ir, eu irei." Logo, Rachel mal conseguia passar tempo algum com Dayuma, e ela escreveu em seu diário: "Orei para que a fé continuasse sem desânimo. Só o Senhor pode fazer prosperar o trabalho enquanto conseguimos ouvir o idioma durante apenas 3 horas por semana. Contudo, Ele pode sim, ou Ele mudará as circunstâncias." Enquanto isso, todos pareciam ter um plano sobre como chegar até os Aucas. Os funcionários da MAF vieram até Rachel com a ideia de enviar Dayuma em um pequeno avião e usar um megafone para transmitir o evangelho a seu povo. Rachel recusou a ideia por não saber com exatidão o que Dayuma diria na empolgação do momento. Dayuma nutria ódio profundo aos assassinos de sua família, e Rachel temia que ela pudesse usar a oportunidade para ameaçá-los, destruindo assim qualquer esperança futura de confiança entre os Waoranis e os missionários. Rachel também ficava preocupada com a possibilidade de pegarem a única pessoa fluente na língua Waorani fora da tribo e levá-la para o perigoso terreno da floresta. Parecia-lhe ser como ela tinha certeza de que Nat teria indicado um risco inaceitável. Ainda assim, muitas pessoas questionavam a avaliação de Rachel sobre o assunto, e ela ficou feliz quando soube que o Dr. Kenneth Pike, seu professor de linguísticas e diretor da SEAL, vinha visitá-la. A essa altura, Ken se casara com a sobrinha de Khan, e era um especialista em linguística de renome mundial. Quando Ken chegou à fazenda San Carlos, Rachel lhe contou todas as suas frustrações. Ken ouviu com paciência e assegurou a Rachel de que ela fazia a coisa certa. Mantenha o bom combate. Ele a estimulou. Com certeza chegará o momento em que você usará essa língua para alcançar muitas pessoas. Rachel apoiou-se nessas palavras, embora às vezes sua fé nelas evaporasse, quase de maneira completa. Sua esperança de alcançar os Waoranis estava no final, quase se extinguindo, quando soube o que havia acontecido com o Dr. Tindmes, um missionário idoso dos irmãos de Plymouth, a quem Jim Elliot havia substituído em Sandia. Quando ouviu falar sobre o que acontecera com seu jovem substituto, o Dr. Tindmes retornou ao Oriente na esperança de continuar o trabalho de alcançar os Waoranis. Ele estava hospedado em uma pequena cabana próxima ao território Waorani, passando os dias da semana lá e os fins de semana em Arajuno. Em uma segunda-feira, quando voltava para a cabana na floresta, ele encontrou o lugar saqueado e em completa confusão. 2 lanças cruzadas estavam na porta e mais 2 haviam sido enfiadas nas janelas. Uma ponta de lança tinha várias páginas da Bíblia no final dela. Beth Elliot mais tarde identificou as páginas como provenientes da Bíblia de Jim. Não era um bom sinal, e o Dr. Tindmes não ficou na floresta. Quando Rachel ouviu sobre o incidente, ela se desesperou com a possibilidade de ninguém jamais chegar perto o suficiente dos Waoranis, de forma que eles pudessem ver que seus visitantes não lhes causariam dano algum. Enquanto isso, o trabalho de aprender e entender a língua Waorani continuava devagar. Uma quebra nessa rotina veio quando Carlos permitiu que Rachel levasse Dayuma até Quito para passar o Natal. A essa altura, Marge Sant administrava a casa de hóspedes missionária na cidade, e ela fez as 2 mulheres se sentirem muito bem-vindas. Os 3 filhos de Marge estavam bem. Kate e Steve, os 2 mais velhos, frequentavam a escola da Aliança Cristã Missionária, que ficava no final da rua. Rachel aproveitava o tempo com Marge e as crianças, mas acima de tudo, amava se sentar e assistir Dayuma interagir com os missionários. Era a primeira vez que Dayuma estava por perto de algum grande grupo de cristãos, e Rachel podia dizer que isso exercia um grande efeito sobre ela. Em poucos dias, Dayuma pediu a Rachel que lhe contasse novas histórias da Bíblia, e o rosto de Dayuma brilhava ao ouvi-las.
Quando as duas voltaram para a fazenda San Carlos, Rachel estava convencida de que Dayuma havia entendido o evangelho e o aceitara. Essa convicção foi confirmada pelo desejo de Dayuma de contar ao Inaemi, sua jovem amiga Warani, as novas histórias bíblicas que havia aprendido. Embora as duas jovens falassem juntas em Quichua, Rachel entendia muito do que Dayuma dizia. Quando ela terminou de contar uma das histórias da Bíblia, Dayuma se virou para Rachel e disse: "Se você a ensinar sobre Deus, ela virá a amá-lo. Agora ela o ama só um pouquinho. Vou lhe contar todas as histórias, e então passará a amá-lo muito. Por que não me levaram a amá-lo há mais tempo?" Rachel pensou nos missionários que esperavam para se aproximar do povo de Dayuma com o evangelho assim que ele parecesse pronto para recebê-los, ou pelo menos prontos para não os matar à primeira vista. Em abril de 1957, Rachel recebeu um pedido muito estranho de Cameron. No início, ela descartou o pedido de imediato, afirmando ser muito ultrajante até mesmo considerá-lo. No entanto, quando ela orou a respeito do pedido, Rachel passou a acreditar que Deus queria que ela e Dayuma cumprissem o pedido do tio Cam. Em junho, as duas mulheres estavam a caminho de Hollywood, Califórnia.